Cumprimentamos a todos os que estamos aqui visíveis em corpo e a todos os nossos irmãos que em espírito também vêm até esta escola, aproveitando esta oportunidade tão bela de aprender. E, como é do conhecimento de todos, estamos lendo mais uma vez o Livro dos Espíritos. Estamos na primeira parte, nas causas primárias, no capítulo 2, tratando dos elementos gerais do universo. Este é um momento em que fazemos uma abordagem simples, porque sabemos que na hora do estudo mais aprofundado, nós estamos a fazer a leitura do Livro dos Espíritos e o estudo. Então, tem estes momentos o objetivo de nos iluminar o espírito e ajudar a seguir para um estudo mais aprofundado. Ouvimos muitas vezes dizer nesta casa que este é um livro que irá ocupar muitas das nossas reencarnações. E quem esteve há pouco percebe. Ele fala de tudo aquilo que é importante ao espírito saber. E nós estamos em diferentes graus evolutivos e por isso em cada momento vamos compreendendo aquilo de que somos capazes. Ora, o Livro dos Espíritos é o livro básico para os espíritos. Então, ele vai demorar algum tempo a que todos nós o possamos absorver, principalmente porque ele depois também nos orienta para outras leituras. É um livro espantoso, como espantosa é a nossa vida de espírito. Eu diria melhor, é difícil arranjar adjetivos para qualificar aquilo que somos. Então, como amados filhos de Deus que somos, concentremo-nos na leitura destas questões sobre as propriedades da matéria. E a questão 33 é a seguinte: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Porque na hora anterior nós percebemos que há um só elemento. Nós pensamos que a matéria ela é constituída de vários elementos. De facto, há um só elemento, o elemento primitivo, que depois vai dar origem a todas as formas de matéria que nós conhecemos, porque muitas há que ainda desconhecemos. Então, os espíritos respondem: sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, como há só um elemento primordial, há só uma matéria elementar primitiva e tudo deriva dela, tudo está em tudo. Dizem ainda os espíritos: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, de facto nós não temos outra capacidade senão tentar compreender pelo pensamento. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. De facto, ainda, no fundo, a criação divina, ela é tão grandiosa que nós não temos como aceder a tudo o que está no reino do nosso Pai, não é assim? E Allan Kardec ajuda-nos a compreender desta forma esta questão que é colocada aos espíritos. Este princípio, portanto, o princípio elementar, a matéria elementar, explica o fenómeno conhecido de todos os magnetizadores
e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, à água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Reparem, é muito importante aqui esta palavra, dar pela vontade. Nós também ainda não sabemos verdadeiramente qual é o alcance da nossa vontade, mas diz muita gente perante determinadas situações que nunca tinha pensado fazer tanto, não é? Nunca se tinha pensado capaz de fazer tanto. Então, a nossa vontade, a nossa força de vontade é também enorme e nunca, sempre que vamos dinamizando, ela com certeza nos vai catapultando para mais além. E ele refere, desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Não é assim? Fica oxigenada. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. Então, tantas coisas podem acontecer movimentadas pela vontade. E sobre esta matéria elementar primitiva, nós podemos encontrar vários nomes para ela. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, estamos todos imersos no fluido cósmico universal. Miramês, ele diz-nos assim: é bom alvitre que percebamos a força de Deus em tudo o que existe e vive. A energia primitiva que circula em todo o universo toma formas variadas de acordo com a vontade divina. E no Oriente, os chineses chamam de força Qi, os indianos chamam de prana. No Ocidente, conhecemos por éter cósmico e os espiritualistas chamam de hálito divino. No fundo, é sempre da mesma coisa que estamos a falar. Matéria cósmica primitiva. E tem uma linha A. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Os espíritos respondem: é acertada essa opinião, falta somente acrescentar. E conforme à disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, nós estamos sempre a lidar com o mesmo elemento que, por ação da vontade, do ambiente e das vibrações, sofre alterações. As mutações são operadas por estes três componentes: vontade, ambiente e vibrações, sendo o mesmo alicerce primitivo, sempre. Este alicerce que Miramês denomina como a força de Deus. E eu não posso deixar de vos ler algo que ele aqui diz, porque de facto nós queríamos compreender tudo, mas ele diz-nos assim: se queremos entender a força de Deus e o movimento dela oriundo,
voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Porque, de facto, nós temos que trabalhar a nossa mansidão e a nossa humildade para irmos progressivamente acedendo a estes conhecimentos que são tão grandes. Beijemos a terra com gratidão e humildade pelo que ela tem feito por nós, para depois elevarmos os olhos aos céus. É muito bonita a forma também como ele fala para que nós compreendamos que podemos ir caminhando, sim, mas no nosso passo. Então, as moléculas têm forma determinada, é a questão 34. E os Espíritos dizem, certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. E essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula longe ainda está da molécula elementar. Então vamos compreendendo gradualmente. Deus, pelo seu atributo divino, que é a inteligência, coloca nas mãos de cada criatura somente o que pode suportar e esconde o que ela ainda não pode ver, para o bem e a felicidade de todos os seus filhos. E é bom que nós tenhamos esta ideia, não é? Porque senão nós ficaríamos muito angustiados. E agora um outro item, o espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. E dizem-nos, supõe-no limitado, que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão, bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. De facto, se nós aceitássemos um limite para o espaço, questionar-nos-ia. Era uma questão que se colocava imediatamente. E para além disso, o que é que há? Não era o que perguntávamos. Então, de facto, é infinito. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim, gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Portanto, não há fim para o espaço, para o universo. É infinito e nós ainda temos dificuldade, com certeza, a chegar ao entendimento. Então, em todos os lugares da criação de Deus, diz Miramês, existem segredos. E o segredo é a chama da esperança. É um dos apontamentos que ele dá para esta questão do espaço, não é? Porque nós vemos, mas nós vemos e vemos que não para, que não acaba. Onde acaba? O segredo é a chama da esperança e nos dá um motivo para trabalhar. E de facto tem sido assim para a humanidade. Perante os segredos, perante as dificuldades, a humanidade vai sempre progredindo, porque vai tentando descobrir sempre aquilo que percebe, porque está íncito naquilo que vê, que alguma coisa ainda há para descobrir. A humanidade vive em uma pequena terra que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe, pelo tamanho que pode apresentar diante da criação de Deus. Então, se o espaço é infinito, tudo é infinito. O grande e o pequeno têm os mesmos valores. E a última questão, a questão 36, sobre o vácuo. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal?
Existe? O vácuo? Não. Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. É esta a resposta que nos dão os nossos irmãos. Então, o nada, a própria palavra indica, o nada não existe. O que chamamos de vácuo é onde falta o ar que tanto conhecemos. Toda a criação é tomada pelo éter cósmico, portanto, pelo fluido cósmico universal, pelo hausto divino. Este éter cósmico não obedece à química nem à física humanas, pois claro que não. Nem tampouco à máquina de sucção, como queiram retirá-la do seu campo. Está subordinado apenas à vontade de Deus. Conhecerás gradativamente, essa é a lei da evolução que nos cabe respeitar e agradecer a Deus. Sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. É onde não existe amor. É onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. Isto nos diz Miramês. A humanidade permanece em desgaste em todo o mundo por faltar-lhe o desprendimento. O egoísmo empana nos corações todos os sentimentos de fraternidade e a alma fica sufocada sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. O que parece vazio para os homens da ciência, ao extraírem o ar, está ocupado por fluidos altamente sensíveis, capazes de registar até os pensamentos com nitidez absoluta e ainda gravar todos os sons e imagens emitidos. E o mais interessante é que o poder do Espírito é tão grande que igualmente consegue fazer na consciência a operação que se processa nesse éter. Na consciência profunda estão registados todos os atos da alma, de todas as suas vidas e ainda mais, de todas as leis espirituais que garantem a criação divina, existindo ali, em perfeita harmonia, a presença do Criador. Então, em nós, na nossa consciência, repercutem todas as nossas ações, todas as leis divinas, em suma, a presença do Criador. Este é, sobretudo, um segredo sobre o qual devemos pensar, estudar e orar, para que possamos perceber alguma coisa nesse sentido maior e dar início à nossa própria educação espiritual, aquela parte que Deus nos outorgou fazer, porque o resto Ele faz. Mas educarmos-nos, construirmos o ser que somos, essa é a nossa parte. Então, Miramês termina este comentário à questão 36 desta forma. Convidamos os homens a aumentarem a cota de amor nos corações e da disciplina na mente e da fraternidade nos sentimentos. Cotas essas que não se podem comprar nos supermercados, não são produzidas por máquinas, mesmo as mais sofisticadas, nem são doadas por outros homens. Esse tesouro de luz é despertado em cada coração, na luz do entendimento e do esforço próprio da claridade de cada dia. Então, que nós decidamos despertar para estas cotas de amor nos nossos corações, disciplina na nossa mente e fraternidade nos nossos sentimentos, para irmos progressivamente crescendo, evoluindo e compreendendo a vida, a nós mesmos e a criação de que fazemos parte. Possamos para isso contar, e podemos contar sempre, com a ajuda bondosa, amorosa dos nossos irmãos que vêm até nós, conhecedores, já eles, destas coisas que nos ensinam, que trazem
para nós e vem fortalecer-nos com o amor, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua luz. Possamos preparar-nos para receber deles essa ajuda que nos vai fortalecer para a nossa caminhada.